Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Fiquem todos com Deus. Olá!
queridos irmãos, é com grande alegria que nós estamos começando mais um momento de palestra do nosso Centro Espírita André Luiz, agora exclusivamente pela internet, e com grande alegria no coração, sabemos que Deus está nos permitindo utilizar de novos recursos, novas formas de divulgar a mensagem do Cristo, pois a mensagem do Cristo é essencial para todos os corações, nesses dias aflitivos pelos quais estamos passando, mais ainda. Vamos também lembrá-los, para aqueles que quiserem colocar água para fluidificar durante o momento da palestra, que possam fazê-lo trazendo na garrafinha ou mesmo no copo, e durante o transcurso da palestra, a espiritualidade fará essa fluidificação. Gostaríamos também de aproveitar o ensejo para divulgar um trabalho que está acontecendo, assim como todos os outros trabalhos da evangelização, mas esse especificamente, por ser um trabalho mais novo, que surgiu ano passado, que é a evangelização do ventre. Para aqueles que tiverem interesse, né, pode ser a mãe, o casal, acontece todos os sábados, mas maiores informações no site do centro. Agora a gente vai fazer a nossa oração e depois da oração a gente terá a palestra com a nossa irmã Renata Dourado, que falará para a gente sobre o reino de Deus. Então agora eu convido vocês para que a gente possa juntos, nessa grande corrente de amor, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador amoroso e bom. Senhor, nós aqui agora elevamos em prece os nossos corações, te buscando, Pai, pois sabemos que não estamos afastados de Ti, pois respiramos no Teu fluido divino, onde quer que estejamos. Assim, Senhor, ajuda-nos para que possamos nos tornar mais sensíveis à Tua presença, para que possamos, Senhor, deixar crescer em nós a Tua semente divina, enxergar em nossos semelhantes, nas situações, a Tua presença. Envolva-nos, Pai, a todos, em especial ao nosso país, aos nossos governantes, filhos Teus, filhos muito amados, todos nós. Envolva especialmente agora a nossa irmã Renata, para que possa ser intuída e amparada na sua palestra sobre o reino de Deus. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz, que alegria poder estar com vocês, que bom que temos a tecnologia para nos unir de alguma forma, né? Não estamos presencialmente naquele salão tão bonito do Centro Espírita André Luiz, mas estamos juntos aqui certamente com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, juntos nesse momento tão desafiador que o planeta está passando dessa pandemia, onde somos obrigados a nos isolar. E aí, certamente, a gente sabe que nada é por acaso, nada é por acaso. Nós temos Jesus como governador do nosso planeta e há um propósito para tudo que está acontecendo. Eu arriscaria, inclusive, a dizer que esse é um marco importante na nossa transformação planetária, porque de acordo com os estudos, né, de acordo com o que os espíritos nos trazem, essas informações, nós sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, e eu escuto isso desde que eu sou criança. Eu venho de uma família espírita, de uma terceira geração de uma família espírita, então eu sempre escuto que o planeta Terra vai passar por essa transformação, e aí na obra de Allan Kardec a gente vê como é que se dá essa transformação, um planeta então de provas e expiações que vai passar para um patamar superior, que vai virar um planeta de regeneração, onde o mal ainda vai existir, mas não vai reinar, né? Não vai prevalecer como nós vemos hoje no nosso planeta. Então, eu arriscaria dizer, é tudo muito novo que a gente está vivenciando, mas eu arriscaria dizer que essa pandemia é um marco, significa um marco nessa transformação
planetária que todos nós almejamos. E eu arriscaria dizer também que nós, quando estávamos lá, no nosso planejamento reencarnatório, nós sabíamos que passaríamos por esse momento tão importante, não só para o planeta, mas um planeta regenerado, ele se faz com pessoas regeneradas. Então, se o planeta está passando por essa transformação, nós também estamos passando interiormente pela nossa transformação. E é importante que assim seja. É importante que nós tenhamos consciência da importância deste momento. É uma pandemia, é uma crise, é um obstáculo, momentos difíceis para alguns, mais difíceis para alguns. Então a gente percebe aí pessoas que estão perdendo entes queridos, pessoas que estão desencarnando, pessoas que estão enfrentando a solidão, pessoas que estão enfrentando o desemprego. E percebam, diante de toda essa questão global, cada um está sendo monitorado e cada um está sendo protegido da forma que precisa ser protegido. Então é uma pandemia global, mas eu passo pelo meu dilema e cada um passa pelo seu próprio dilema. Repito, seja a solidão, seja o desemprego, seja a redução de salário, seja o convívio também familiar, que é desafiador para todos nós. Então há uma programação. Há uma programação para cada um de nós nesse momento que nós estamos vivenciando. E hoje nós escolhemos um tema que é um tema, o reino de Deus. E eu, quando eu estava preparando esse tema, eu me lembrei de que, como eu já disse para vocês, né, eu venho de uma família espírita, mas é o próprio espiritismo que nos ajuda a ter uma compreensão e um respeito maior com todas as religiões. Então eu me lembro quando eu era criança, eu não sei exatamente qual é o segmento dos evangélicos, mas tinham um segmento, né, não sei se eram os protestantes, e aí nosso respeito a todos os nossos irmãos, que iam, aquele processo que a gente faz no domingo, né, na Alta de Souza, eles também iam, batiam de porta em porta para pregar o evangelho, né, fazer o papel deles ali importante. Eu lembro que tinha um folhetinho, eu não sei se ainda tem, se existe ainda, que eles falavam assim, mostravam, eu era criança, aquilo me marcou, era um folheto, uma ilustração do que viria a ser, na visão deles, o céu ou o reino de Deus. E era algo muito bonito, assim, tinha umas paisagens, tinham pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas sorrindo, e tinha animais, tinham crianças, uma paisagem muito bonita. E eles perguntavam, né, se a gente queria ir para o reino de Deus, se a gente queria ir para o céu, e que aquilo seria a representação do céu. Com todo o respeito que nós temos aos nossos irmãos, mas quando a gente se aprofunda na doutrina espírita, a gente percebe que o céu e o inferno são criações da nossa mente. Então existem pessoas que neste momento, na pandemia, estão vivenciando o inferno aqui na Terra, por vários motivos. Mas existem pessoas que também estão em paz com as suas próprias consciências. Pessoas que passam por dificuldades, que passam pela solidão, que passam pelos problemas financeiros, mas que estão em paz. E essa paz, que é o que Jesus nos fala, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, porque o mundo não é capaz de nos oferecer essa paz que o nosso espírito almeja e anseia. Então, o que vem a ser, portanto, esse reino de Deus? E aí eu trago para vocês o livro Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, com a psicografia de Chico Xavier, nosso querido e saudoso Chico Xavier. E no capítulo 3, Humberto de Campos vai nos trazer, o livro é todo fantástico, eu recomendo a vocês, livro Boa Nova de Humberto de Campos. No capítulo 3, Humberto de Campos vai nos trazer uma história onde ele relata que Jesus, aos 30 anos de idade, portanto, ele ainda não tinha se apresentado ao planeta, né? Não tinha ainda se apresentado como realmente o emissário de Deus, o revolucionário, o transformador, aquele que veio para modificar absolutamente tudo, não só no sentido do planeta, mas, repito, sobretudo dentro de nós, porque a revolução de Jesus é uma revolução interna, nos nossos próprios corações. Então, Humberto de Campos vai nos dizer que ele passou alguns dias no deserto com João Batista, se preparava, portanto, para esse momento, e ele saiu de Jericó e foi para Jerusalém. Ninguém o conhecia.
Ele ainda não tinha se revelado. E ele estava na frente do templo de Jerusalém. E de acordo com Humberto de Campos, o templo era uma coisa muito grandiosa, o templo de Jerusalém, né? Então ficavam pessoas ali também ao redor do templo, e tinham doutores da lei, e um deles olhou para Jesus, e Jesus chamou a atenção dele. Na verdade, Jesus, existem vários relatos de que o magnetismo dele, o amor dele, é tão grandioso que chamava a atenção, as pessoas ficavam admiradas, ele não precisava falar nada, mas o amor que emanava dele já era o suficiente para atrair as pessoas, o olhar das pessoas. E esse doutor da lei, em especial, Hanan, ele foi até Jesus. Foi até Jesus e perguntou: Galileu, o que fazes por aqui? E aí Jesus responde para ele: eu vim para ajudar na implantação do reino de Deus. Então, quando ele trouxe a palavra Deus, o doutor da lei já estranhou. Opa, tá falando do meu tema, tá falando do que eu entendo, né? E aí ele pergunta para Jesus, já em tom irônico, porque na mente dele certamente, quem é esse homem para falar das coisas de Deus, sendo que ele era um doutor da lei? E ele pergunta para Jesus, reino de Deus? E o que vem a ser para você o reino de Deus? Jesus responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí ele já está num tom totalmente sarcástico e irônico. O orgulho, né? Não aceitava que uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida falasse e daquela forma tão concentrada e com tanta propriedade falando sobre Deus. E ele pergunta para Jesus, por acaso você já viu alguma obra perfeita feita de fragmentos de lama? E aí certamente dizendo que a obra perfeita ou a escultura perfeita seria Deus e os fragmentos de lama seriam Jesus. E ele pergunta para Jesus, de onde virão aqueles que vão te servir nessa edificação? Sempre num tom bastante irônico. E Jesus responde, os meus companheiros virão de todos os lados. E quando ele fala, por um acaso já vistes algum monumento feito de fragmentos de lama? Jesus responde para ele, não há mármore melhor do que a boa vontade, e nem cinzel mais perfeito do que a bondade. E eles continuam esse diálogo, onde ele fala que os companheiros dele virão de todos os lados, e ele continua perguntando para Jesus, por acaso conheces Roma ou Atenas, que eram as principais cidades? Jesus responde para ele, eu conheço o amor e a verdade. E ele questiona mais uma vez, conheces as leis que nos regem? Jesus responde, sei perfeitamente o que meu Pai espera de mim. Acabou ali, encerrou ali aquele diálogo, porque o doutor da lei não tinha como dialogar, e posteriormente, a obra de Humberto de Campos vai nos dizer que esse doutor da lei, Hanan, foi um dos doutores da lei que ajudaram ali a condenar Jesus. Findo esse diálogo, onde Jesus deixa bem claro que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens e que ele veio para a terra para nos ajudar a edificar o reino de Deus nos nossos corações. Naquela época, as pessoas não compreenderam o que vinha a ser o reino de Deus, mas ainda hoje, a gente não compreende o que vem a ser o reino de Deus. A gente confunde muitas vezes esse reino de Deus, esse patamar que a gente quer chegar, muitas vezes com as ilusões materiais, achando, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz, quando eu passar no concurso público eu vou ser feliz, colocando em fatores e coisas externas o que está absolutamente interno da gente, porque o reino de Deus é a paz que nós esperamos, o reino de Deus é a felicidade que nós queremos, e só conquistaremos com o nosso esforço pessoal, edificando, colocando tijolinho por tijolinho
dessa edificação dentro do nosso coração. E a partir dali, nos relata Humberto de Campos, que dias seguintes, Jesus já começa a escolher os 12 apóstolos, onde ele escolhe pescadores, pessoas humildes, mais do que isso, pessoas imperfeitas. Porque percebam, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que o planeta Terra, ele foi todo elaborado e arquitetado por Jesus. Então, para que a gente possa compreender quem é esse ser, quem é esse Jesus que a gente tanto fala, a gente não consegue mensurar a grandiosidade de Jesus, mas a gente tem algumas informações que os Espíritos nos trazem, onde a gente consegue mais ou menos elaborar esse quebra-cabeça. Então, veja, o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito puro. Ele já chegou à perfeição relativa que nós podemos e chegaremos, certamente chegaremos, mas a gente está falando de 4 bilhões e meio de anos atrás. Os relatos espíritas também nos falam que a preparação da vinda de Jesus para o planeta Terra, essa vinda revolucionária dele, demorou ao menos 1000 anos para que ele pudesse se preparar, se é que a gente pode dizer assim, fisicamente, para reencarnar no planeta, tamanha a evolução dele. Então foram 1000 anos de preparo para que ele pudesse vir ao planeta Terra. Tudo muito bem elaborado, muito bem planejado. E eu repito, ele é o governador do nosso planeta. Tudo o que acontece no nosso planeta acontece de forma elaborada, acontece de forma planejada, respeitando sim o nosso livre-arbítrio, mas está tudo sob controle. Renata, mas mesmo a pandemia está sob controle? Sim. Mesmo a pandemia está sob o controle. Só que o que a gente precisa entender é que a pandemia vem batendo na nossa porta para nos mostrar o que nós precisamos amadurecer e modificar para que a gente possa estar nesse planeta de regeneração. Jesus nos fala, os justos herdarão a terra. Jesus não nos fala que a terra ela passará por essa transformação e os justos a herdarão. Os justos, meus irmãos, percebam, não são seres perfeitos. Não são seres perfeitos porque a terra não vai ser perfeita, mas são aqueles que se esforçam para ser justo, para ser verdadeiro, para ser honesto consigo mesmo. Então, neste momento da pandemia, a pandemia bate a porta do nosso coração para nos mostrar qual a transformação nós precisamos fazer para que nós tenhamos a capacidade de continuar no planeta. Então, se eu estou intolerante no meu convívio familiar, eu não vou projetar o problema que é meu nos outros. Não vou dizer, o problemático é meu marido, é minha esposa, é meu filho, é minha mãe, é meu pai. Não. Sou eu que preciso fazer a transformação para que esse convívio seja harmonioso. E eu digo isso em todas as dificuldades que só nós sabemos, as dificuldades que nós estamos passando e enfrentando neste momento, mas não é momento de desespero, meus irmãos. Primeiro, tudo está sob o controle. Segundo, é neste momento em que nós vamos demonstrar a fé e a confiança que nós temos no nosso Mestre. É a confiança que nós temos em Jesus. Qual é a lição que nós aprendemos até hoje na nossa trajetória? Trajetória que eu digo não é só nessa reencarnação, porque nós somos seres reencarnacionistas, então nós acreditamos que já estamos vindo de um processo onde fomos preparados para estar aqui hoje, passando por isso hoje, enfrentando esses desafios hoje. Então ergamos a nossa cabeça e façamos bem feita a nossa parte, porque Jesus está fazendo muito bem feita a parte dele. Então perceba, quando Emmanuel nos traz que Jesus, junto com uma pleiade de espíritos perfeitos, espíritos puros, arquitetou o planeta Terra para que nós pudéssemos estar hoje onde nós estamos, e aí a gente se reporta à vinda de Jesus ao planeta. Quando Jesus escolhe os 12 para segui-lo nessa trajetória, Jesus escolhe 12 espíritos imperfeitos. Percebam, Jesus poderia ter escolhido, nesse planejamento da vinda dele, ele poderia ter escolhido alguns desses espíritos puros que o ajudaram
na arquitetura do planeta Terra, mas não. Ele escolheu os imperfeitos, ele escolheu aquele que o negou, ele escolheu aquele que o traiu, ele escolheu o publicano que arrecadava impostos. Por que Jesus escolhe os espíritos imperfeitos? Para que nós possamos nos enxergar neles e ver a transformação que Jesus fez neles, porque é essa transformação que Jesus quer fazer em nós. Mas quando ele nos faz o convite, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, um convite extremamente atual, porque Jesus é sempre e vai ser sempre atual. A Bíblia é extremamente atual. Então, quando ele nos faz o convite, quando ele nos conclama primeiro para que a gente possa ir até ele, vinde a mim. Ele está de braços abertos nos esperando. Somos nós quem temos que dar os passos e ir até Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então a gente precisa compreender que nessa transformação que todos nós precisamos passar, precisamos ter a meta, entre outras, dentro de nós, de sermos mansos e de sermos humildes. Então, havia uma incompreensão nas palavras de Jesus naquela época. O que vem a ser o reino de Deus? Eles não compreenderam. E aí a gente pega o exemplo de Judas. Judas é muito incompreendido ainda hoje. Por incrível que pareça, ainda existe a malhação de Judas, enfim, aquele teatro todo que a gente já, ou se já não viu, a gente já ouviu falar. Judas foi um espírito muito incompreendido, porque Judas não traiu necessariamente Jesus por moedas ou por dinheiro. Qual era a concepção de Judas, para que a gente possa compreender melhor, rapidamente? Os judeus naquela época, eles viviam sob o jugo dos romanos. Só que há muitos e muitos séculos antes da vinda de Jesus, os profetas diziam que Jesus ia vir. Os profetas judeus falavam sobre isso. Só que na mente dos judeus, o emissário de Deus viria para salvar os judeus. E quando eles se reportavam a palavra salvar os judeus, seria salvá-los sobre o jugo romano. Eles não tinham a compreensão que Jesus veio para salvar a todos nós, porque ele nos mostra a verdade que nos liberta. Então ele não veio para os judeus, ele veio para a humanidade, porque ele é o governador da humanidade. Só que o que Judas imaginava? Bem, como é que a gente vai se livrar do jugo dos romanos com essa palavra de Jesus, de amor, de paz? Os romanos não vão nunca sair daqui do nosso território com essas palavras. Aí o que ele pensou? Isso é Humberto de Campos que nos fala. O que ele pensou? Bem, eu vou fazer a transformação, vou juntar ali algumas pessoas, pegaremos em armas, expulsaremos os romanos daqui. E aí, quando os romanos tiverem saído daqui, eu vou tirar Jesus da prisão, porque ele tinha a ideia de que Jesus seria preso quando ele delatou Jesus, né, quando ele anunciou quem era Jesus. Então ele tinha essa visão, mas ele imaginou que depois que os romanos fossem embora, depois que os judeus se livrassem do jugo romano, Jesus iria governar, porque ele acreditava que Jesus era o enviado de Deus. Só que ele também foi traído. Não disseram para ele que Jesus seria crucificado e seria assassinado. Ele também foi traído. Mas percebam, ele acreditou no que ele quis acreditar, porque Jesus fazia o alerta. Jesus fez o alerta, inclusive, que seria traído a ele. Então ele acreditou no que ele quis acreditar. E nós também, quantas vezes acreditamos no que nós queremos acreditar diante das palavras de Jesus? Se Jesus nos fala que não cai uma folha de uma árvore se não for com a permissão de Deus, por que vamos nos desesperar com a pandemia? Isso é desacreditar de Jesus. É desacreditar nas palavras dele. Quando ele nos fala, eu estarei convosco até o fim dos tempos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, todas as instruções que nós precisamos está na boca de Jesus. Está na Bíblia. Nós temos todos os instrumentos necessários para que a gente possa estar em paz em qualquer momento da nossa existência, sobretudo neste momento que nós estamos vivenciando agora. Só que Judas acreditou no que ele quis acreditar. E aí ele também foi traído. E não aguentou o peso do remorso. E se matou. E aí a gente vai trazer hoje, fazendo um parêntese,
Hoje, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Então, é uma pandemia o suicídio. O suicídio é um problema mundial. E aí, obviamente, existem vários aspectos para você analisar, o aspecto psicanalítico, o aspecto psicológico, mas o que a gente também compreende é que, primeiro, a gente quer viver sem sofrimento. Isso não vai ser possível, porque é o sofrimento que nos alerta, é o sofrimento que nos faz enxergar o que nós precisamos mudar. Então, é um instrumento transformador para cada um de nós. E outra, no momento em que nós temos que provar que realmente acreditamos em Jesus, a gente foge do momento da prova, do momento em que estamos nós e o mestre, e temos a possibilidade de provar para o mestre a crença que nós temos dele. E aí nós vamos trazer um outro exemplo, que é o exemplo de Pedro. Pedro era o apóstolo mais velho, Pedro era o apóstolo mais ranzinza, era o apóstolo que mais questionava Jesus, então tudo ele estava questionando, mas tinha um coração extremamente grandioso, né? E aí, em um determinado momento, quando Jesus está ali com os 12, falando o que iria acontecer, Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu não te deixarei sozinho, eu jamais te abandonarei, eu estarei com você. Só que ele fala isso num tom meio que de arrogante, dizendo assim: todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei, eu continuarei com você para sempre. E aí Jesus, ao ouvir aquilo, fala para ele: Pedro, meu amigo Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele fala: Senhor, eu jamais te negarei, eu jamais te negarei. Só que nós conhecemos aí a história. Jesus foi preso, foi crucificado, e aí começou a perseguição aos cristãos, sobretudo aos apóstolos. E aí o primeiro episódio, vem uma senhora, quando os guardas estão ali em busca daqueles que seguiam Jesus, e aí vem uma senhora e fala: esse aqui, se referindo a Pedro, é um dos apóstolos. E ele fala: não, eu não conheço esse homem. E assim sucede 3 vezes, ele nega Jesus 3 vezes. Só que após o galo cantar, e o que é o galo cantar? É o despertar da consciência, né? Então o galo cantar é uma forma metafórica de dizer, quando a consciência dele despertou, e ele viu que ele estava negando aquele ser que ele mais amava no universo, ele não fez como Judas, que deixou a culpa sobrecarregá-lo a ponto de causar o suicídio. Não, o que ele fez? Ele usou isso como mola propulsora para que ele pudesse se transformar, para que ele pudesse fazer a revolução interna, aproveitar o erro, aproveitar a queda para recomeçar. E aí tem também uma obra linda de Humberto de Campos, na verdade uma compilação de Humberto de Campos, que a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo, da nossa hora, rapidamente dizendo. Aí Jesus aparece, depois que ele foi crucificado, pergunta 3 vezes se Pedro o amava, né? Não por acaso, porque Pedro o negou 3 vezes. Então eu gosto da teoria de que Jesus pergunta 3 vezes para que aquela ferida que estava no coração dele pudesse se amenizar, e ele fala assim: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo. Jesus pede para que Pedro construa uma casa, que foi a casa do caminho, para que pudesse receber as pessoas. E aí a transformação de Pedro, ela se dá de forma lenta e gradual, porque, meus irmãos, a natureza não dá saltos, a natureza não dá pulos. A edificação do reino de Deus dentro de cada um de nós, que é o que nós estamos fazendo, consciente ou inconscientemente, ela é cercada de dificuldades, de quedas, ela é cercada de, muitas vezes, de olharmos dentro de nós aquilo que nós não gostaríamos ainda de enxergar, de decepções mesmo, conosco mesmo. E Jesus funda essa casa do caminho,
E ele recebe ali as pessoas, mas do jeito dele, muitas vezes apontando as falhas das pessoas, muitas vezes se negando a receber algumas pessoas, porque era ele, né? A transformação dele foi se dando de forma gradual. E aí eu tirei aqui rapidamente para que a gente pudesse ler. Esse livro, o livro é no Roteiro de Jesus, é uma compilação da obra de Humberto de Campos, que é o capítulo 46. Vou falar rapidamente que eu vou ler só o trechinho final. Então, tem um dia específico que Pedro está extremamente cansado, está extremamente mal-humorado, está apontando para as falhas de todo mundo, está apontando para os erros de todo mundo, e percebam, Pedro foi aquele que conviveu com Jesus. Só que a transformação ela não se dá por osmose, né? Não é pelo fato de ter convivido com Jesus que ele iria, de repente, se transformar, não. Ela se dá por etapas, né? Tijolinho que a gente vai construindo dentro de cada um de nós. E aí teve um dia que ele estava extremamente cansado, não tinha almoçado, não tinha tomado banho, e aquele jeito dele, e aí deu 5 horas da tarde, que era o expediente lá da Casa do Caminho, ele fecha a porta. E aí vem alguém e bate na porta. Ele tinha, esse dia, depois vocês leem, esse dia ele tinha xingado todo mundo, ele tinha escorraçado muita gente, tinha ajudado muitas pessoas também, mas estava apontando, né, as feridas, o dedo nas feridas dos outros. E ele bate na porta e ele fala assim, olha, o expediente já acabou, extremamente mal-humorado, se você quiser vir amanhã, pode vir que eu vou te atender. Só que a pessoa insiste. E ele fala de novo, olha, eu já te disse, o expediente acabou, e a pessoa abre a porta. No que abre a porta, ele vai mal-humorado e falar com essa pessoa, eu já não te falei que o expediente já acabou, só que quando a pessoa tira o capuz, quem era? Era Jesus em espírito que aparece para ele. E aí, eu vou ler para vocês o que Jesus fala para Pedro nesse momento. Quando ele se deu conta que era Jesus, e quando ele se deu conta o que ele tinha feito com os irmãos naquele dia, e que Jesus tinha pedido, Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, cuida dos teus irmãos. Aí ele fala assim, Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? E caiu de joelhos e começou a chorar. Jesus fala para ele o seguinte, Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para com os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Jesus acompanha os nossos passos, meus irmãos. Jesus acompanha o nosso esforço, como acompanhou o esforço de Pedro. Ele conhecia o coração de Pedro, ele conhece os nossos corações. Não há o que temer nessa pandemia, porque tudo está sob o controle. Mas foquemos o olhar para nós mesmos. Foquemos o olhar na construção do reino divino, no nosso próprio coração, porque Jesus veio para isso. Eu vim para ajudar na edificação do reino de Deus. E o que vem a ser o reino de Deus? A edificação divina no coração do homem. Então, busquemos ser melhores. Confiemos em Jesus. Nós vamos cair. Caímos muitas vezes lá atrás. Vamos cair várias vezes. Mas seguremos na mão de Jesus. Vamos dar o nosso melhor nessa jornada. Estamos aqui reencarnados não por acaso. Não por acaso estamos vivenciando essa pandemia na carne, que é onde as dores, onde as dificuldades se fazem mais presentes, mas confiemos em Jesus, entreguemos a Ele os nossos corações, e por mais que difícil esteja o momento em que cada um está vivendo, confiemos e foquemos na obra dos nossos próprios corações. Eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Então, meus irmãos, depois dessa bela palestra, que nos trouxe muitas reflexões, muitas formas de tentar melhorar os nossos corações, que possamos, então, começar a construir esse reino de Deus nos nossos corações, trabalhar os nossos corações,
para que aí cresça o amor, a bondade. Lembrar ainda que as palestras, elas têm acontecido todas as quartas e domingo. E com os nossos corações repletos, então, de gratidão, de alegria, convido vocês novamente para que a gente possa agora fazer a nossa prece de encerramento, tá bem? Vamos lá? Então, com os nossos pensamentos elevados, buscando agora o nosso Pai maior. Assim, Senhor, eis aqui os teus filhos, viajores do tempo, agora, Senhor, com as luzes da doutrina espírita, sabemos que estamos mais capacitados a acertar, a buscar os melhores caminhos. E nesses dias de dificuldade, Senhor, envolva-nos cada vez mais com teu amor, com a tua luz, para que em nossos corações cresça a confiança e a esperança e a coragem. Rogamos ainda a espiritualidade superior para que nas águas que foram colocadas para fluidificar sejam derramados fluidos salutares necessários a cada um daqueles que vão tomá-las. Obrigada, Senhor, e permaneça conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, minhas palavras é de inteiro agradecimento, em meu nome e em nome da minha companheira Edilene, nessa jornada de vida, a fim de que possamos entregar aos nossos frequentadores, diretores do grupo de trabalho, que espero um resumo desse início da nossa atividade mediúnica doutrinária em nossa casa. Não sabemos o prazo, somente esse grupo de trabalho que se transformou da diretoria para que possamos ter uma planilha de execução. E, por certo, contamos com a ajuda espiritual, primeiramente, e com a cooperação de cada um dos senhores e das senhoras e de todos que cooperam para o nosso agradecimento. A nossa obra, no dia 26 do corrente mês, entregaremos ao nosso público, de modo geral. Mas daí por diante eu peço essa ajuda para mantermos os nossos trabalhadores para a limpeza, conservação, vigilância em nossa casa de oração. Sem esse recurso, nós não teremos mais meio de continuar um trabalho de alta grandeza, do qual o CEAL foi fundado espiritualmente para nós executarmos no mundo terreno. Notamos bem, o que eu estou pedindo é ajuda material, financeira, no bom sentido, na possibilidade de cada um dando o óbito da viúva, aqueles que puderem em condições maior. Eu agradeço em nome de todos os meus companheiros de diretoria, que hoje transformou um grupo de trabalho, para podermos receber a ordem, no bom sentido, desse grupo de trabalho, para poder iniciar o nosso trabalho da nossa casa, na execução de acordo com a lei de César, e nós estamos prontos a cumprir em qualquer momento. Daí, nesse momento, eu quero dizer aos nossos irmãos que estamos fazendo o máximo para poder cumprir o que determina a legislação citada. Estamos verdadeiramente em fim da obra. Contudo, desse momento, que estamos dando aos nossos irmãos, público, cumprindo com a lei, tudo pronto para executar o nosso desenvolvimento da nossa casa. Neste momento, só tenho que agradecer aos trabalhadores, engenheiros, todos que solidariamente têm cooperado conosco para o engrandecimento do CEAL. O CEAL é de todos nós. 60 anos, por certo, foi fundado espiritualmente, anterior, comentamos, certo, muitas vezes, que começou em 59, porque a espiritualidade que alinhou o nosso roteiro. A nosso CEAL é de Deus, não é dos homens. Somos mero trabalhador convocado para tal fim. Mas entregamos nesse momento tudo isso que foi planejado pelos nossos espirituais, como nossos engenheiros e assim sucessivamente. Quero agradecer mais uma vez
essa cooperação não será mais de obra, mas sim para pagar os nossos empregados, para que possamos ter verdadeiramente a vigilância e os trabalhadores para conservar a mesma que num espaço físico acrescido. Muito obrigado a todos nesse momento e que posso dizer, em meu nome, em nome da minha companheira, para que a nossa casa não falte o azeite da candeia, porque tudo foi planejado, esse grupo de trabalho está pronto para funcionamento a qualquer hora que esse grupo possa determinar. Não é minha pessoa só, mas é um grupo de trabalho sob a direção do planejamento na pessoa do nosso irmão João Arraes e com toda a sua equipe, para que possa dar o sinal verde para mim executar esse trabalho tão grandioso que é a nossa doutrina. A todos, encerramos aqui as minhas palavras. Médio, trabalhadores, crianças, jovens, enfim, a todos indistintamente, vamos unir como um festival a serviço do Cristo. Um abraço a todos, muita paz, muita luz e muito amor.